Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. No último trabalho publicado no site da Gutenberg Consultores, eu escrevi sobre a grave crise de liderança que assola o nosso país, em todas as áreas, na política, no judiciário, no legislativo, nas organizações privadas e públicas, nas universidades e até mesmo no campo religioso. Estamos em pleno período eleitoral. E como cidadão, eu gostaria de fornecer para você, que me vê todas as semanas, um roteiro para que você escolha o seu presidente como sabedoria. Ao longo de minha vida consultiva, eu tenho encontrado inúmeros executivos que perderam as suas posições porque não foram hábeis politicamente. Nos dias atuais, nós encontramos no cenário político nacional um exército de pessoas que dizem: eu não gosto de política, eu não gosto de política, eu não gosto de ouvir programas eleitorais, entre tantas e tantas outras coisas. Eu acho que este é um grande erro, porque, como disse Aristóteles, o filósofo grego, todo ser humano é político por natureza. Nestas condições, eu gostaria de fornecer a você, baseado na minha experiência consultiva, de avaliar, de identificar executivos para as organizações, um roteiro para que você vote bem diante da carência de políticos à altura dos desafios do país. E eu digo todos, absolutamente todos. Nesse sentido, então, eu começarei com a primeira dica. Escolha um candidato que, ao longo de toda a sua trajetória política, tenha demonstrado compromisso genuíno com princípios morais e também com princípios espirituais sadios. Número 2, escolha um candidato a presidente da República que tenha se revelado um autêntico pregador das liberdades individuais, do livre pensamento, da livre iniciativa, da liberdade de imprensa, sem a qual não existe democracia e muito menos um povo livre. O jurista baiano, certa ocasião, em discurso, disse: a imprensa é a vista da nação. Por ela é que a nação acompanha o que lhes passa ao perto e ao longe. Enxergam o que eles mal fazem, devassa os que eles ocultam e tramam, colhe o que lhes sonegam ou roubam, percebe onde lhes alvejam, ou nodoam, mede o que lhe cerceiam ou destroem, vela pelo que lhe interessa e se acautela do que lhe ameaça. Sem vista mal se vive. Vida sem vista é vida no escuro, vida na soledade, vida no medo, morte em vida. Em terceiro lugar, escolha um presidente que assuma a responsabilidade pelos seus feitos, pelos seus atos. E não culpe o estrangeiro, não culpe os Estados Unidos, não culpe a Alemanha, não culpe o Japão, não culpe a África pelos seus erros, pelos seus equívocos e pela sua incompetência, como temos visto nos últimos 4 anos. Em quarto lugar, escolha um candidato a presidente da República que seja preparado, que seja culto, que seja experiente, que seja versado nos mais diferentes saberes, que seja um profissional prático, líder de pessoas e transformador, que seja um gestor por excelência de pessoas e também do patrimônio público, com visão global, não apenas do seu país, mas do mundo, e que tenha uma estratégia definida para transformar o seu país em uma grande nação. Mas também é importante que ele reconheça qual é o seu papel na presidência da República.
Naturalmente que se você fizer uma comparação, uma avaliação entre a estratégia que as empresas usam para escolher os seus executivos, é muito diferente para você escolher um presidente da República. Segundo a Constituição Federativa do Brasil, para você ser um candidato a presidente, você só precisa ter uma nacionalidade brasileira. Está em pleno exercício dos direitos políticos, uma idade mínima de 35 anos. E vai por aí algumas poucas exigências. Nada diz da sua competência, nada diz do seu caráter, nada diz dos seus saberes, nada diz das suas habilidades cognitivas, gerenciais, políticas, etc. Daí porque chegamos neste período da história do Brasil em que, se você fizer uma análise verdadeira, você não tem um candidato sequer para votar a presidente da República. Mas, a despeito deste grave problema, nós temos de escolher alguém que seja melhor do que todos os outros candidatos. Por isso é importante que você estude o currículo de cada candidato. O fato de uma pessoa nascer num berço pobre, ter vivido uma infância sofrida, uma juventude sofrida, ter feito um Mobral ou uma faculdade, não importa, não o qualifica para ser presidente da República. Se nós praticarmos o erro de escolhermos um candidato em função dessas questões, nós somos muito mais medíocres do que os candidatos ou candidato. 2. Veja todos os debates atentamente. Preste atenção nas respostas que eles dão sobre aborto, sobre ambiente, educação, saúde, transporte, infraestrutura, diplomacia, criminalidade, entre tantas e tantas outras questões. E não se deixe levar pela propaganda falsa, mentirosa de muitos candidatos, que hoje é a norma. Você não sabe se você está vendo um filme de ficção científica quando os candidatos estão sendo apresentados ou se eles são verdadeiros. O Brasil vem perdendo competitividade. O Brasil vem sucateando os seus recursos humanos. O Brasil vem perdendo a sua capacidade de produzir. Os nossos juros crescem. Os nossos impostos crescem. E você não pode ficar apático e dizer, eu não gosto de política. Porque se você deixar de escolher um bom candidato, você pagará pelos 4 anos, e talvez por algumas décadas, um preço muito altíssimo. Eu espero que você se aprofunde nesse assunto. E para tal, eu sugiro que você visite o site www.gutenberg.com.br e leia um artigo que preparei sobre esse mesmo assunto. Como escolher o melhor presidente para o Brasil. E eu sugiro também que você encaminhe esse trabalho para todos os seus amigos. Vamos formar uma grande força. Vamos formar um grande exército para que todos nós saibamos escolher um candidato à altura dos problemas e dos desafios do Brasil. Sugiro que você me mande um e-mail, macedo@gutenberg.com.br, e eu espero nos encontrarmos na próxima semana. E aí então apresentarei uma nova discussão para você. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez, e eu espero encontrá-lo no próximo clipe, se Deus assim o permitir. Até lá!